Meus amigos, ontem eu fiz uma indagação na rede social. Para que serve a prisão civil decretada em desfavor do devedor de alimentos? Algumas pessoas responderam. Eu vou só citar uma. Bruno Teixeira, do ICO, meu amigo particular, disse que serve para cobrar o devedor que esqueceu aquela dívida de alimentos. Mais ou menos assim que ele disse, não foi nessas palavras. Eu não queria falar da história dessa prisão, mas eu vou dizer para vocês que na Constituição de 46 ela já apareceu. Não existe no Brasil prisão civil, com exceção do fiel depositário e do devedor de alimentos, do inadimplente. Permaneceu em 67 e em 88 também permaneceu e está em vigência. Bom, o interesse do legislador quando trouxe isso para o ordenamento jurídico, eu entendo, e se você observar e analisar os passos todos de uma prisão civil, você vai ver que ela é uma medida coercitiva para obrigar o devedor a pagar aqueles alimentos. Ela não foi feita para prender porque ele deve, não é assim, não se prende porque ele deve. Se prende o devedor para que esse devedor pague a dívida. Tanto é que, quando alguém atrasa os alimentos, e é uma praxe, 3 meses de pagar, sem pagar a pensão, o credor, que pode ser o menor, pode ser a mulher, pode ser o marido, o credor, ele entra com a ação de execução na justiça, e o juiz, sabendo e tendo ali a informação de que o devedor não pagou as últimas 3 prestações, as últimas 3 pensões, que a gente diz, ele manda intimar, citar o devedor para dizer: você tem 3 dias para pagar, ou para dizer que já pagou, ou para dizer e justificar os motivos por que não pagou. E aí, durante aqueles 3 dias, o devedor, se não pagou e tem a intenção de pagar, pode pagar, comprova ao juiz que pagou e a prisão não acontece. Veja que essa é uma forma de fazer com que ele pague, não é prender pela dívida. Mas se ele não pagar, durante aqueles 3 dias, não disser que já pagou, ou justificar, mas essa justificativa não convenceu o juiz, ele vai dizer: eu não paguei, e aí justifica, por que eu estava doente, por que eu perdi meu emprego, por quê e por quê. Se o juiz não se convencer, ele vai decretar a prisão, e ele vai ser preso. Aí, se ele mesmo preso, ou mesmo depois que é expedido o mandado de prisão, ele paga a dívida, ele vai ser imediatamente solto. Porque a intenção não é prender pela dívida. A intenção é fazer com que ele pague. Se ele, durante o período que ele está na cadeia, se a decretação foi 30 dias, foi 60 dias preso, se ele passou já 15 dias, aí arranjou o dinheiro e paga, pagou, vai para fora, alvará na mão. Dinheiro numa mão, alvará na outra. E aí o juiz determina a soltura. Mas se ele não pagar, durante o período que ele está preso, foi decretada a prisão por 30 dias. Passados 30 dias, ele volta à liberdade. Você me pergunta, a dívida está paga? Não, não está paga. Ele não vai poder ser preso por essa dívida aí. Se ele atrasar mais 3 meses, ele pode ser. Mas por essa dívida que ele já foi preso, ele não vai mais ser preso por ela. Porém, a execução dos alimentos vai prosseguir e ele vai sofrer constrições de bens. Vai sofrer penhora em bens móveis ou bens imóveis ou valores que ele tem em casa ou na conta para pagar aqueles alimentos, mesmo ele já tendo ficado preso por aquela dívida. Então, o que se tira dessa lei, dessa norma, da prisão civil para devedor de alimentos? É que ela existe para forçar, para trazer para ele a obrigação de pagar.
Se você não pagar, você vai ser preso. É a ameaça legal que o Poder Judiciário vai fazer ao devedor. Mas eu tenho visto que outras nuances, ou outras intenções, ou outros interesses são tomados e outros caminhos para a prisão civil. Hoje em dia, já existe no ordenamento jurídico a alienação parental, que é um crime tipificado no Código Penal, que eu não quero me alongar aqui e falar o que é isso. É um dos genitores, o pai ou a mãe, ou os irmãos ou avós, chegarem para o filho e fazer a caveira, vou falar no idioma muito nosso, do outro genitor. O pai vai dizer, olha, sua mãe não presta, e vai criando essa ideia na mente dessa criança. Isso é alienação parental. A mãe vai dizer, olha, seu pai nos abandonou, ele foi embora, ele não presta. Vai criando essa alienação na mente dessa criança. A lei de alimentos não, a prisão civil, não é a lei, estou falando da prisão civil para devedor de alimentos, às vezes é usada também como alienação parental. Às vezes pelo pai devedor. Imagina só, ele recebe a citação para pagar em 3 dias sob pena de prisão, para pagar os alimentos do filho seu, que vive com a mãe. Ele pode chegar para o filho e dizer, olha meu filho, sua mãe, como eu digo, quando ele vem fazendo a alienação parental já, como eu digo, ela não presta, ela está querendo me ver preso, querendo ver o pai do filho dela preso, e eu sou seu pai, você vai me ver preso. Isso é alienação parental. Às vezes o pai faz isso, mas às vezes nem de sã consciência de que está cometendo um crime, mas é alienação parental. Às vezes é utilizado também pela outra parte como alienação parental. A mãe que entra com ação de execução de alimentos porque o pai deixou de pagar os últimos 3 meses, sabe-se lá por quê, ou porque não quis, ou porque não pôde, ou porque não recebeu dinheiro mesmo, ou porque entrou em decadência financeira, não importa. E ela entra com a ação e o juiz decreta-lhe a prisão. Ele não paga, o juiz decreta a prisão. Aí tem muita gente que faz alienação parental e diz o seguinte, olha, seu pai não presta, porque quem não alimenta o filho não presta, e vai criando aquela ideia, olha, ele é um bandido e não pagar os alimentos, em lugar de bandido é na cadeia, e eu vou botar ele na cadeia. Isso é alienação parental também. Assim, eu entendo e concluo aqui, para não ficar muito longo, já está tão longo, né? 6 minutos, 8 minutos já de vídeo, tá bom. Eu entendo que a alienação parental, tanto do lado quanto do outro, acontece. Não é em todos os casos. Claro que é na minoria. A maioria ocorre normal. A execução de alimentos normal. Mas ficou delineado aqui por esse meu pensamento subjetivo que a prisão civil para devedor de alimentos serve para forçar ele a pagar. Essa é a intenção. Mas essa prisão também serve, às vezes, para a alienação parental do devedor, que pode ser o pai ou a mãe, ou do pai ou a mãe do credor. Isso a gente tem visto no dia a dia da vida e nos trabalhos jurídicos. Muito obrigado a todos.